enquanto chega a ajuda que solicitamos, queria agradecer a organização deste magnífico evento e dizer: meu nome é Tufaria Moussa, sou docente e investigadora da Faculdade de Medicina da UEM e é um prazer participar na moderação deste 8º painel e cumprimentar a todas as mulheres que visitam Moçambique pela primeira vez. E se calhar, como interlúdio, podíamos ir dizendo: queria pedir a cada um de vocês ou a uma de vocês que olhe para a pessoa que está sentada ao lado e diga olá. Olá. E se for uma mulher, dizer feliz mês da mulher. Não? E se for um homem, cumprimentá-lo, dizer feliz dia do pai, que passou há alguns dias atrás. Sim? Já estamos. Já? Obrigada. Então vamos dar início a esta sessão. E para tal, queria convidar os painelistas, saber se uma das nossas painelistas já está conectada, a senhora Mireille Pereira, que vai conectar de Guiné-Bissau. Vi que ela está conectada, então convido desde já aqui as cábulas e a questão da digitalização, etc. Ok? O nosso primeiro painelista é o senhor Marcos Xerinda, okay? Que é uma referência na educação e matemática em Moçambique. Durante quase 3 décadas integrou o corpo docente da Universidade Pedagógica. Tem formação internacional na Alemanha, África do Sul e tem contribuído na Comissão Nacional de Moçambique entre 2012 e 2020, atualmente dirige o setor da educação na Unesco. Bem-vindo, Sr. Marcos, bom dia. A próxima painelista vou convidar a doutora Delfina Chachuaio. Quero pedir uma salva de palmas enquanto ela vem até ao pódio. Sim. E a doutora Delfina, é com muito orgulho e satisfação, sendo eu da UEM, que apresento a doutora Delfina. Ela é produto da UEM, trabalha como docente investigadora na Faculdade de Ciências da UEM, tem um doutoramento em Biociências e tem recebido bastante homenagem agora pelo percurso que ela está a trilhar na carreira. E estamos muito orgulhosos da caminhada que ela está a fazer. Quero também convidar a senhora Mireille Pereira, que vai acompanhar de forma online, que é o ponto focal de prevenção e controle de infecções da Organização Mundial da Saúde em Guiné-Bissau. Ela desempenha esta função há mais de 6 anos e tem desenvolvido durante a sua carreira diferentes ações na política de saúde e fortalecimento de sistemas de saúde. Bem-vinda, doutora. Então, neste painel vamos ter estes 3 intervenientes, a lembrar algumas regras da casa, dos organizadores, que vamos ter 10 minutos para a intervenção de cada um de vocês e seguir-se-á, a posterior, um debate. Eu levo um instrumento de timekeeper aqui, que quando eu for a levantar o cartão, porque já estamos um pouco em cima do tempo designado a cada um de vocês. Então, sem mais delongas, quero convidar o Dr. Marcos para iniciar a sua apresentação, por favor.
Muito bom dia, ainda é bom dia, né? Então, vou de imediato iniciar com esta apresentação e devo dizer que, se olharem para o título do painel, tanto vem saúde pública e depois tem esta segunda parte. E é sobre esta segunda parte que me vou debruçar de uma maneira muito sucinta, porque de facto o tempo não nos permite desenvolver mais. Irei fundamentalmente dizer o que a Unesco pensa sobre as etnociências. Em segundo lugar, o papel da investigação na promoção destes saberes indígenas e exemplos da etnomatemática. E porque isto, assim, o número 1 é porque, pronto, estou agora nesta organização e devo também apresentar aqui qual é a visão, tanto da Unesco em relação às etnociências. Mas, se calhar é bom sabermos que a Unesco como tal não possui uma definição única ou oficial do que são as etnociências, né? Mas o que faz é reconhecer tanto este valor que as etnociências têm. Este prefixo etno, penso que deve ser explicado aqui, tanto se fazermos a comparação da ciência convencional, aquela que é transmitida através da educação formal, da formação formal, e que muitas das vezes chamamos a tal ciência ocidental, e deste lado temos o que nós designamos de etnociências, que são os saberes locais, saberes indígenas, saberes tradicionais, tanto há muitos, digamos assim, apelidos para esta área. Mas então, o que vem a significar este prefixo etno? Pronto, para os antropólogos isto é evidente, e o que temos aqui a dizer é que o prefixo etno não quer se referir necessariamente à etnicidade, mas devemos entendê-lo de uma forma mais ampla, não é? Que quer significar um conjunto de pessoas, não é, que trabalham, ou um conjunto de saberes no seu ponto inicial, para o qual as pessoas procuram conhecer. Então, esta é uma comparação que pode ser feita para melhor percebermos tanto o porquê deste prefixo e ainda sobre o que a Unesco pensa, não é, em termos de reconhecimento dos saberes locais indígenas, né? Portanto, a Unesco considera-os como conhecimentos que são aqueles que nós tomamos na agricultura, na medicina e também até nas matemáticas, nas ciências, nas físicas. Isto porquê? Porque quando olhamos para aquilo que as populações fazem, e isto não é coisa de hoje, veremos no slide já a seguir, desculpa, não é este, mas é o que terei a seguir, é que o conhecimento é algo que não caiu do céu, então teve a sua evolução, então tem o seu início. Então, o prefixo etno aqui leva-nos a este início de conhecimento, ou tanto das epistemologias da área em que estamos a relacionar. Então, o segundo ponto, o papel da investigação para a promoção dos saberes, é que, de um lado, nós temos aquilo que mostramos no quadro anterior, que é a ciência tratada num ambiente formal, né? E, por outro lado, temos aquilo que seriam as origens
localizadas, assim pudermos dizer, destes saberes, né? E então o que nós procuramos aqui é como relacionar esses saberes indígenas com o conhecimento escolar ou acadêmico ou formal ou padronizado ou científico, como propriamente temos dito. Mas pronto, sabemos que a nossa vida não é feita separada nestes setores ou nestas áreas, biologia, química, física, geografia. A vida é feita no conjunto de tudo isto. Então, e como dizia assim, esta interação homem-natureza existiu sempre, ou sempre que o homem existiu, o homem procurou, de facto, ver como sobreviver, e foi nesta interação com a natureza que produziu conhecimento de qualquer área, então, e isto continua assim até hoje. Então, neste processo, nós vemos que desde a idade da pedra, e como disse, desde que o homem existiu, procurou lidar com a natureza para sobreviver. E aqui estou a mostrar exemplos de civilizações africanas, não é, que mostraram o desenvolvimento deste saber, e as fotografias penso que são muito familiares, não é? Mas o que quero mostrar é que desde o início e até aos dias de hoje, não é, há sempre esta interação para a sobrevivência da humanidade. Então, se olharmos para o esforço do continente africano, temos a história geral da África, e temos aqui também o privilégio, penso que foi no primeiro painel, tá aqui o professor aqui trabalha também nesta área. No volume 2 é onde nós podemos ver muito, tanto no volume 2 sobre a história da África, é onde podemos ver muito do facto do que a África teve já no passado, né, centros de civilização, centros de conhecimento, não é? E que o mapa aí muito bem mostra tanto estas civilizações. Olhando para o caso particular de Moçambique, logo depois da independência, né, tivemos o presidente Samora Machel, né, que, parafraseando, dizia: manifestações culturais outrora reprimidas devem reganhar o seu lugar. Isto por quê? Porque, de facto, para nós termos autoconfiança no que fazemos, incluindo na ciência, então precisamos de, primeiro, sentirmos nós mesmos, reconhecermos a nós mesmos e, assim, podermos trabalhar com confiança, né? E aqui é o Paulo Gerdes, que é um moçambicano, deixou-nos em 2014, e que trabalhou muito nesta área da etnomatemática, e dizia que era necessário descongelar o conhecimento matemático escondido nos artefatos da nossa cultura. Então, não seria só na matemática, mas também em outras áreas em que o conhecimento está lá impregnado. Quando digo conhecimento, é sob o ponto de vista em que nós tomamos este conhecimento no ambiente formal, né, temos que também refletir e saber que este conhecimento é algo que parte da nossa vida, não é? No dia a dia, como bem disse, né? A nossa vida não está departamentada como o conhecimento é apresentado para ser estudado. Então, aqui está um exemplo desta ação, né, da etnomatemática, porque aqui o exemplo, como disse, os exemplos vou dar de etnomatemática porque é a área em que trabalho, mas poderíamos falar aqui da etnofísica, da etnoquímica, etc, etc. Então, fizemos um levantamento das línguas nacionais do país e procuramos ver o padrão em termos
do que era comum, não é, na estrutura de numeração moçambicana, base 5, base 10, e que isto facilita tanto a construção do que seria uma numeração nas línguas moçambicanas, o que iria facilitar, de facto, o cálculo mental das crianças quando entram para a escola. Como vocês sabem, até há poucos anos não era permitido que as crianças falassem as línguas nacionais, senão o português na escola. Mas, por reconhecer isso, em Moçambique já sim se admite que as crianças possam ser ensinadas nas suas línguas para esta transição, o que é benéfico porque elas fazem esta transição para o português fazendo o uso tanto das suas línguas, o que lhes facilita também o cálculo mental. Poderemos ver que, afinal, temos estes conhecimentos de como é que se pode também fazer a numeração gestual, o que pode facilitar a linguagem dos sinais, não é? Então, vou aqui correr, aqui são outros artefactos que só de olhar para esta imagem podem ver, imaginar a geometria que está escondida por trás destes artefactos. Então, aqui eu quero mostrar a tal transição, como é que nós descobrimos este pensamento, neste caso geométrico, pensamento matemático, por detrás da produção destes artefactos. Então, aqui, como viram, é uma peça de cestaria e mostra que, afinal, a cestaria, pela sua natureza, é algo que é repetitivo. E isto pode ser utilizado para o ensino. Penso que todos nós já estudamos as séries, as sucessões, não é? Na escola, e o que nós temos recebido dos professores são números, não é? E temos que preencher quadradinhos onde se indica alguns números e procura-se os números em falta. Aqui a ideia é outra, começa-se com um artefacto, trabalha esse artefacto, produz-se um padrão pictórico e do padrão pictórico procura-se fazer a transformação para um padrão numérico. E é isto que traz tanto e que mostra o conhecimento que está subjacente nestes artefactos. Tanto aqui é o caso da cestaria, mas poderíamos apresentar outros artefactos que de facto escondem por si, não é, um conhecimento profundo na sua fabricação. Portanto, não temos tempo para poder explicar em detalhe, mas aqui também mostra o papel do professor de tanto procurar levar tanto este conhecimento do artesão para a sala de aula e dali aprender-se aquilo que, pronto, é, digamos, a tal matemática convencional. E aqui também podemos ver que, afinal, mesmo modelos tridimensionais, não é, podem ser inspirados por artefactos da cestaria tradicional, não é? E a partir de elementos como estes que vem na figura aí à esquerda, podemos gerar, né, outras imagens 3D. E até imagens complexas como esses da topologia, mas pronto, não irei aqui também colocar muito. Estou a falar para um público geral, quando estamos com colegas que estão na área das matemáticas, eles procuram tanto o aprofundamento disto. Mas aqui também, só pela imagem, ver a fotografia que mostra o artefacto, que é, neste caso, uma rede para pesca, e que a partir dela aparecem estas lindas figuras geométricas, não é? E que podem ser feitos com elementos muito simples. Aqui quero mostrar alguns dos quadros, alguns dos materiais, livros que surgiram tanto dessa pesquisa e que continua a ser feita, não é?
E como disse, isto foi logo pós a independência até os dias que correm hoje, né? E já aqui, estando com os colegas de Angola, isto vou dizer também com grande satisfação por ter sido parte, não é, do estudo desta tradição que está por desaparecer no Nordeste de Angola, que é da tradição choco. Então, são desenhos feitos na areia por mestres e que neste momento já são muito poucos mestres que se podem encontrar neste lugar, não é? E que, se isto não ser tomado na educação, pode ser que venha a desaparecer. Mas o nosso trabalho como Unesco, aí podem ver a fotografia do chefe do Estado angolano a receber, não é, o certificado de classificação do Sona como patrimônio cultural e material da humanidade atribuído pela Unesco. Isto é algo que foi feito no ano passado para reconhecimento desta tradição e que é um grande potencial para o conhecimento nas áreas não só da matemática como até na computação, porque se puderem ver aí, o que caracteriza estes desenhos é deles serem monolineares, que são feitos à volta desses pontinhos, não é? E quando a gente aprofunda o seu estudo, chegamos a matrizes e que o seu algoritmo é também utilizado, digamos assim, na fabricação dos chips dos computadores. Então podem imaginar que algo que é de conhecimento indígena, de conhecimento tradicional, não é, pode ser explorado e levado até a estes patamares, né, de conhecimento universal e moderno. Então, queria terminar, não é, parafraseando aqui o grande historiador Kizerbo, não é, que diz educar ou morrer, não é, olhando para o impasse, tanto para as perspectivas de África. Portanto, isto é um estudo que este historiador desenvolveu, né, que mostra que atualmente o sistema educacional africano, né, é inadaptado e elitista, ou seja, aquilo que nós temos hoje como a educação não vai de encontro às respostas que os nossos países africanos, que o nosso continente precisa. Então, precisamos, de facto, de mudar os nossos sistemas de educação para que possam trazer, não é, criar ambientes em que se possa gerar autoconfiança, não é, em primeiro lugar, e depois isso vai permitir, né, uma imaginação que vai trazer tanto daqueles nossos conhecimentos que dizemos são conhecimentos locais, conhecimentos tradicionais, para os conhecimentos universais. Então, pela atenção dispensada, muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Xerinda. Moderar entre o almoço, o intervalo, na última sessão da conferência, para os que vão visitar Maputo, é desafiador. Então, queria convidar a doutora Delfina para a próxima apresentação. Acredito que ela vai gerir o tempo também. Obrigada. Bom dia a todos. Enquanto coloco a minha apresentação na tela, gostaria de agradecer à professora Valéria, em especial, à professora Tufário, a Mussá, à professora Custódia Macuamule pelo convite, muito honroso. E a professora Tufário e a professora Custódia foram minhas docentes e são referência para mim. Então, poder estar aqui é uma honra.
Eu vou falar sobre saúde pública, ciência biomédica e etnociências e principalmente sobre a contribuição da Universidade Eduardo Mondlane. Como foi mencionado, eu trabalho na Faculdade de Ciências da UEM. E primeiro falando sobre estes conceitos de saúde, a saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença. Então, aqui nós temos os conceitos de saúde pública, que é um sistema para melhorar o bem-estar de populações, e as ciências biomédicas são campos interdisciplinares focados na aplicação de princípios biológicos e químicos aos cuidados médicos e de investigação. E etnociências são abordagens contínuas que envolvem etnobotânica ou com conhecimento local das populações sobre a botânica, sobre a zoologia, a antropologia cultural. E estes conceitos estão interligados e todos eles contribuem para a saúde de forma geral. E olhando para a saúde em Moçambique, nós temos vários desafios, principalmente as doenças infecciosas, mas também temos uma crescente prevalência de doenças crônicas e, acoplando a isso, temos a questão das alterações climáticas e seu impacto na saúde. Então, a UEM, como uma universidade de investigação, responde também a estas prioridades nacionais de saúde. A UEM é a principal universidade pública do país e tem contribuído muito para a formação de quadros superiores em saúde. Só a Faculdade de Medicina já graduou mais de 2.000 médicos e tem contribuído muito para o Sistema Nacional de Saúde. Temos também agora o doutoramento em Biociências de Saúde Pública e a UEM tem formado muitos quadros, não só a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Ciências também, e eu sou realmente resultado do investimento da Faculdade de Ciências. E temos também investigação aplicada às necessidades do sistema de saúde e muitas colaborações internacionais. E olhando para a questão de saúde e saúde de etnociências, temos a Faculdade de Medicina como principais unidades orgânicas que colaboram nisso, a Faculdade de Ciências, Faculdade de Veterinária, o Centro de Biotecnologia, mas também sem excluir as outras unidades orgânicas, como a Faculdade de Letras e Ciências Sociais, que contribui com a antropologia, a Faculdade de Agronomia também e muitas outras. E ontem fiz uma breve pesquisa no PubMed, que é a principal base de dados onde nós encontramos literatura biomédica, e vi que existem 8.291 publicações que mencionam o termo Moçambique desde 1946 até a data de ontem. Significa que Moçambique tem muitas publicações na área da saúde e ciências biomédicas. E olhando para essas publicações, a UEM, quando pesquisei na afiliação, contribui com 1.527 publicações. E isto também corresponde a cerca de 18,4%, apesar de que é necessário uma pesquisa mais aprofundada. E, como temos visto, a UEM tem contribuído de forma crescente para a investigação em saúde em Moçambique. Olhando para a investigação em saúde pública, existem muitos artigos científicos publicados em revistas credenciadas sobre saúde pública em Moçambique, olhando para a prevalência de doenças infecciosas, doenças crônicas, olhando também para os impactos das alterações climáticas na saúde. A UEM tem contribuído para ensaios clínicos, tem contribuído para a vigilância e todas essas publicações contribuem tanto para informar a decisão política nacional, para atualizar protocolos nacionais, para contribuir para planos estratégicos do Ministério da Saúde e outros ministérios também, e tem contribuído para a formação de médicos, de investigadores e de gestores de saúde. Em termos de ciências biomédicas, a UEM, principalmente a Faculdade de Ciências, Departamento de Ciências Biológicas, tem contribuído muito também para estudos de genômica, diagnóstico molecular. Também o Departamento de Ciências Biológicas contribui muito na formação daqueles que agora estão na linha da frente, na pesquisa biomédica, que estão no Instituto Nacional de Saúde, em outras instituições, e temos também muitos artigos em revistas credenciadas, e os resultados de toda essa pesquisa biomédica que tem sido feita aqui em Moçambique é melhor compreensão na dinâmica de transmissão de doenças, e olhando também para esta abordagem de uma só saúde, que é tanto falada
falada atualmente, contribuição para redes internacionais de vigilância e fortalecimento da capacidade laboratorial. Então, o impacto é muito grande. Olhando agora para a investigação em etnociências, eu trabalho particularmente na secção de botânica e trabalhamos muito com etnobotânica, etnofarmacologia e temos feito muitos estudos neste contexto de valorizar o patrimônio histórico nacional de Moçambique em termos botânicos, mas também os que me antecederam, não posso deixar de referenciar. E já contribuímos para a catalogação de várias plantas com usos medicinais, usos alimentares, e também para a conservação de plantas medicinais da lista vermelha da IUCN. Temos agora um projeto financiado pela Biofund, em parceria com o BCI. Temos feito também análises fitoquímicas, análises farmacológicas e, de uma forma geral, o que temos visto é que aquele conhecimento tradicional muitas vezes é validado quando se estuda no laboratório. Eu trabalhei muito com a diarreia e vi que algumas plantas medicinais que são amplamente usadas para tratar diarreia em Moçambique, quando analisamos a atividade antimicrobiana, elas geralmente são muito eficazes, muito efetivas e até se compara aos antibióticos convencionais. Então, temos feito estudos de atividade antibacteriana, antifúngica, em parceria com outras instituições também, avaliações toxicológicas e no antepassado, fizemos este mini curso em que capacitamos alguns estudantes de saúde em matérias de medicina integrativa, que é mesmo para integrar a medicina tradicional, complementar e alternativa nos sistemas de saúde. E também temos este estudo pioneiro, o primeiro artigo publicado em Moçambique sobre etnoveterinária numa revista científica e tivemos a grata satisfação de contribuir para isso. E gostaria também de falar de um tema um pouco que talvez não é tão abordado na academia, mas que é igualmente importante, porque quando eu olho para todas essas publicações científicas que Moçambique tem, a minha questão é como é que isto realmente se traduz para a vida da população e como é que isso se traduz a nível global de decisões de saúde global. Então, a UEM tem formado quadros que hoje trabalham nas Nações Unidas, nas agências financiadoras e em organismos internacionais. E gostaria também de trazer aqui o meu exemplo. Nesta semana publiquei este artigo científico sobre diplomacia científica, pesquisa e saúde global. É um artigo documentário, porque tive a grata satisfação desde 2024 entrar um pouco nesta área de diplomacia científica, graças às Nações Unidas. Primeiro participei num curso de diplomacia científica e depois comecei a procurar mais oportunidades, é o que eu conto mesmo neste artigo, com mais detalhe. Fui procurando mais oportunidades nesta questão de incluir a ciência e a diplomacia. E tenho feito também advocacia, já participei num fellowship, nesta última imagem, num fellowship das Nações Unidas no Escritório para Desarmamento, Youth for Biosecurity, e até hoje fui a única africana lusófona que participou neste fellowship. Temos visto outros africanos de países que falam predominantemente a língua inglesa ou até os francófonos a participar nestes fellowships e outros participantes do Sul Global, mas infelizmente não temos muita participação dos PALOP, então eu queria incentivar os nossos jovens a procurar essas oportunidades, porque as Nações Unidas dão muita voz aos jovens, querem muito ouvir os inputs que os jovens têm para resolver as questões que nós estamos a enfrentar atualmente. E no ano passado, como resultado da minha participação numa conferência, numa COP das Nações Unidas também, depois fui entrevistada pelo Escritório para Direitos Humanos e eu fiz mesmo essa advocacia que nós precisamos de trazer mais cientistas para a decisão global. Então, porque os cientistas têm as evidências necessárias para poder informar a decisão global. E na semana passada eu estava em Genebra, na Suíça, junto com outros 15 especialistas a nível mundial, porque faço parte atualmente de um comitê consultivo da Organização Mundial da Saúde para pesquisa e treinamento em doenças infecciosas. Então, o meu apelo mesmo aos jovens é que procurem essas oportunidades, procurem também se formar na língua inglesa, porque isso ajuda muito a ter acesso a essas oportunidades e o mundo hoje precisa muito de jovens.
nas diferentes áreas, nas diferentes especialidades. O mundo está a precisar de jovens e nós, moçambicanos, precisamos de maior representação nestas questões globais. Então, para finalizar, dizer que a produção científica da UEM mostra que esta integração entre saúde, biomedicina e etnociências é a estratégia correta para enfrentar os desafios que nós temos, e é importante continuar a ter financiamento, infraestrutura, reter os recursos humanos, transferir a tecnologia e proteger a nossa propriedade intelectual associada ao conhecimento tradicional. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Delfina. Acho que a ovação de palmas é resultado de que o seu trabalho está a ser muito bem feito e parabéns por tudo que tem alcançado. Agora tenho a honra de convidar a nossa colega de Guiné-Bissau. Não sei se a equipe técnica consegue estabelecer e permitir que ela possa intervir. Doutora Mireille. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora. Bem-vinda. Então, agora tenho tempo para intervir. Obrigada. Eu peço permissão para partilhar a minha tela, que fiz o pedido. Sim, conseguimos ouvi-la. E conseguem ver a minha tela? Ainda não. Então... E agora? Todavia não. Mas já está a vir. Eu vou pôr em modo da apresentação. Sim. E vou iniciar. Não quero tomar muito tempo. Perfeito. Quero me apresentar, sou Mireille Pereira, guineense, mulher guineense. No entanto, não estou aqui para representar a OMS, porque neste momento já faço parte da equipa do PNUD, da Guiné-Bissau, mas continuo a trabalhar na mesma área de resiliência climática. Estou agora a trabalhar no Departamento do Ambiente do PNUD e na área da saúde única também. Sou licenciada em Ciências do Ambiente, com mestrado em Saúde Pública pela Universidade Nova de Lisboa e Saúde Global pela Universidade de Brighton. O que eu quero apresentar hoje é um trabalho que eu tenho feito na Guiné-Bissau. Eu e mais colegas do Projeto de Saúde Bandim, do INASA e também da OMS, e são trabalhos de pesquisa que nós temos feito para ver como as crenças, os hábitos e o comportamento influenciam na vigilância de doenças e nas respostas a várias epidemias que nós temos tido. Só um minuto, obrigada. A resiliência sanitária vou definir como a OMS define, que é a capacidade dos sistemas de saúde em antecipar, prevenir, detectar, responder e adaptar-se eficazmente a vários choques ou perturbações que possam acontecer, manter as funções essenciais e proteger a saúde da população. Nesse caso, a OMS também reconhece que fatores culturais e comportamentais afetam diretamente essa resiliência, essa capacidade de os sistemas de saúde manterem-se no seu core business ou no que deve fazer, independentemente dos choques. Vou apresentar um estudo que nós elaboramos no âmbito ainda do Projeto de Saúde Bandim, em Bissau, onde nós tentamos identificar fatores de risco para as doenças de transmissão hídrica na Guiné-Bissau.
Antes nós tínhamos vários casos e várias epidemias de cólera. E nós tentamos perceber porque é que isso acontecia, porque de tanto trabalho feito, porque é que nós continuamos a ter ciclicamente epidemias de cólera. E nós tentamos estudar as práticas comunitárias, a percepção do risco, como é que isso influenciava na adesão às respostas de saúde pública que o Ministério tentava fazer na altura. Nós estudamos a origem, onde nós percebemos que menos de 50% da população usava água da torneira, água fornecida pela Câmara Municipal de Bissau. Uma grande maioria utiliza poços e não eram poços melhorados. Por outro lado, fomos ver também como é que essa água era armazenada no domicílio, onde percebemos que a maioria da população utilizava potes de barro. Depois eu vou mostrar o que é que para nós na altura eram potes de barro, garrafas e garrafões, uma minoria, baldes e bacias, e como é que a população também tratava a água. Onde nós percebemos que durante as epidemias, quando haviam programas de sensibilização, era feito sim a desinfecção da água nos domicílios. E alguma percentagem, quase 18% da população, faz a desinfecção ou o tratamento de água quando tem crianças e bebés e não conseguem comprar água engarrafada. São fotografias que trago do que era na altura, estamos a falar em 2008, não é muito antigo também o estudo, os poços que na altura existiam em várias cidades urbanas, estamos a falar de Bissau, e o estudo foi feito num bairro, o bairro de influência do projeto de saúde Bandi, que envolvia 4 bairros adjacentes, e os potes de barro eram potes que na altura a pessoa tinha que introduzir toda a mão dentro do pote para apanhar água, e nas ruas de Bissau era muito comum ver as senhoras, as mulheres a encherem água fresca nos sacos para poder vender. E culturalmente, por várias razões culturais, nós comemos juntos, com as mãos. Então, percebemos que precisamos de aproximar a comunidade, a nossa cultura e a prevenção de doenças e das epidemias em causa. Trago aqui as intervenções sanitárias que foram feitas na altura. O exemplo da cólera é um exemplo, e na altura as respostas foram em 3 pilares diferentes, que é melhorias do saneamento básico. Hoje podemos ver várias melhorias a nível do Sistema Nacional de Saúde, a nível da Câmara Municipal, a nível da limpeza. Abastecimentos de água, foram reabilitados vários poços. Agora os potes de barro têm torneiras na parte de baixo, onde se pode abrir e tirar água. Foram feitas várias iniciativas com a ajuda do Ministério, da OMS e de vários parceiros que nós temos. As campanhas de educação e sensibilização foram constantes e até hoje continuam. Percebemos que, por falta de lexívio ou capacidade de ferver a água, também foi incentivar o uso de limão para a desinfecção e várias outras técnicas que, a nível da comunidade, pode ser acessível para a prevenção de doenças. Por outro lado, um outro estudo que nós também fizemos isso já foi na altura do Ebola, na sua região, perceber que os rituais fúnebres tradicionais pode ser um fator de risco para a resposta à epidemia de ébola. Nós não tivemos epidemia de ébola, nenhum caso de ébola na Guiné-Bissau, mas na altura tivemos um grande trabalho para a preparação para a resposta, caso viesse a ter casos de ébola. Percebemos o contacto direto, foi feito estudos para ver o contacto direto que, pela nossa cultura, é feito com o corpo, os rituais de lavagem, a aproximação coletiva, onde toda a gente vai ao choro, a manipulação sem proteção e o transporte inseguro dos restos mortais. As intervenções sanitárias foram integradas na altura, mas que eu posso dizer que só veio a ser efetivo
no momento da Covid-19, já em 2020. Em 2020 foram elaborados protocolos de enterro seguro e digno, tentando manter tudo o que é a nossa cultura. São várias culturas que contribuem nessa situação. Nós temos muitas culturas, muitas diferentes etnias na Guiné-Bissau e cada etnia tem a sua forma de fazer o seu show, o seu enterro. E tentamos adaptar as recomendações da OMS a cada uma dessas. Foram feitas formação a nível nacional de equipas especializadas dos voluntários da Cruz Vermelha, do Corpo Nacional da Proteção Civil, que, na perspectiva de serem eles a manusear o corpo e o transporte adequado do cadáver positivo para a Covid-19. A comunicação do risco foi envolvida. Nós tivemos aí um envolvimento comunitário muito grande para explicar às famílias os riscos associados. E nós tivemos um envolvimento muito grande numa equipa que é o CARECA, que foi constituído na altura já do Ébola, em 2015, e que tem um forte envolvimento do INEP, que é o Centro Nacional de Estudos e Pesquisas da Guiné-Bissau, onde temos vários antropólogos que nos apoiaram na difusão das mensagens, no envolvimento dos líderes comunitários, permitindo adaptar o enterro seguro às normas culturais, manter a dignidade e principalmente ter aceitação social. Isso foi o principal nessa altura. A resposta multissetorial da saúde pública, proteção civil, comunicação social e líderes religiosos foi muito importante para a adesão e aumentar a confiança da população do que é que a saúde estava a fazer na altura. São exemplos das várias intervenções que nós fizemos. Na altura estava na OMS ainda e fizemos várias formações em termos de como usar um equipamento de proteção individual, como manusear o cadáver de forma segura e envolver a equipa da Guarda Nacional e Proteção Civil e os líderes comunitários na formação também, porque tem sempre um familiar que quer estar mais próximo. O terceiro exemplo e o último que eu vou trazer das pesquisas que nós fazemos para enquadrar a parte comunitária nos trabalhos de saúde pública que nós estamos a fazer. Dentro das instituições também existem pessoas, existem comunidades e existem o que nós chamamos de pequenos grupos de risco que também podem influenciar na resposta de saúde pública. E então, depois de 2021, fizemos um estudo no terreno, que foi uma observação direta das práticas de controle de infecções nas unidades de saúde, identificamos lacunas, levantamos situações estruturais dos próprios sistemas de saúde e mapear o comportamento dos prestadores de cuidados de saúde. Fizemos avaliações constantes, auditorias de prevenção e controle de infecção, avaliação dos pontos de entrada, isso já é fora das estruturas de saúde, mas tentar avaliar os pontos de entrada, aeroportos, com foco em triagem, a supervisão integrada com vários outros serviços. Aqui também tivemos o apoio dos líderes comunitários, porque nas estruturas de saúde a comunidade vem junto, a comunidade faz parte do acompanhante do doente e culturalmente, mesmo para o tratamento, é muito aceito que esse paciente tenha a comunidade consigo. E trago aqui dois gráficos que mostram como nós começamos em 2020 e em 2023, como está a situação de prevenção e controle das infecções dentro das estruturas de saúde da Guiné-Bissau. São 14 componentes que nós avaliamos e, como podem ver no gráfico à direita, nós quando começamos em 2021 estávamos abaixo de 40% em termos de implementação de relação às regras de prevenção das infecções nas estruturas de saúde. Em 2023 já estávamos acima dos 60% e a avaliação em termos de unidades de saúde, as que cumprem mais, menos, etc. Pelo tempo vou correr um bocadinho com a apresentação.
a resposta institucional que nós, das fragilidades identificadas, percebemos que há várias fragilidades. O movimento que foi feito e que foi interessante é integrar a prevenção e controle de infecção como uma prioridade nacional no Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário. Isso foi um marco muito interessante para o Sistema Nacional de Saúde. A PCI hoje é operacionalizado em 11 regiões sanitárias. Nós temos 9 regiões administrativas, mas pelas dificuldades de acesso, dividimos em 11 regiões sanitárias. Houve um fortalecimento muito grande das capacidades profissionais, dos profissionais de saúde, para combater as infecções nosocomiais e manter a biossegurança, a implementação de protocolos e normas essenciais, a comunicação do risco, o CREC e toda a equipa de antropólogos voltaram a estar conosco nesse trabalho, que foi muito importante. Aqui trago vários protocolos e guias que foram, durante esse período, trazendo o que é a cultura da Guiné-Bissau nesses protocolos para melhorar a aderência. Como estava a dizer, a formação continua, o envolvimento comunitário é muito importante, estar ao pé da comunidade, perceber a percepção de cada risco, como eles poderiam trabalhar esse risco sem ter a intervenção contínua e sempre do técnico de saúde na comunidade. E foram construídos essa é uma imagem de uma incineradora que foi financiada e construída na altura da Covid-19 para a prevenção e controle das infecções. As lições aprendidas de todo o meu estudo na Guiné-Bissau na área da saúde pública, e agora também faço o mesmo na área de saúde única e na área do ambiente. A cultura, os hábitos, os comportamentos moldam o risco epidemiológico, isso sem dúvida. Nós percebemos isso na comunidade em termos de como lidam com a água, com a higiene, com os funerais, nas instituições, percebemos isso também, e isso tudo foi baseado nos estudos efetuados no terreno. Um marco, como já tinha dito, um marco interessante para nós foi a inclusão do PCI nas prioridades de saúde pública da Guiné-Bissau. E percebemos também que medidas funcionam quando integramos a cultura e o contexto. Porque nós temos várias recomendações da OMS, mas são generalizadas. Nós temos que fazer essa integração do que é o nosso contexto, o que é a nossa cultura, nessas recomendações para ter aderência. Os desafios são imensos. Nós, em termos de infraestruturas, continuam muito frágeis. Nós percebemos o que é que aconteceu, mesmo a nível da CPLP, em Portugal, com as cheias em Moçambique, como foi referido pelo anterior orador, e os riscos continuam. Temos que conseguir um sistema de saúde resiliente que possa continuar a dar saúde à população, mas por isso precisamos realmente ter mais estudos, precisamos realmente incluir a comunidade. A adesão às práticas recomendadas continua a ser desigual e vai continuar, porque há muitas resistências ainda. Por isso é que nós temos um bom apoio de investigação para ver como é que nós podemos reduzir essa desigualdade. O professor, há bocadinho, peço desculpa, o team leader do programa de recuperação italiana falou sobre a inclusão de pessoas com deficiência. E eu realmente concordo. Nos nossos estudos são muitas falhas que ainda temos e realmente na Guiné-Bissau tentamos fazer um estudo como a prevenção da doença, das epidemias poderia ser mais inclusivo, mas faltam-nos dados para poder fazer essa inclusão realmente de forma equitativa, que seja onde possa existir a equidade e dar a cada um o que realmente são as suas necessidades. As resistências culturais continuam. Tivemos várias dificuldades em termos de funerais, de isolamento, na altura quando foi da Covid-19 foi difícil de isolar, em termos humanitários, e em termos de recursos humanos, financeiros e sustentabilidade. Nós percebemos que há várias sobrecargas das equipas de estruturas de saúde,
para lidar com o sistema no seu dia a dia, na prestação de cuidados primários e, pior ainda, quando acontece uma epidemia ou um surto de uma determinada doença numa região. As oportunidades existem e eu peço aqui também para, de forma integrada, como é que a CPLP pode apoiar a investigação e incluir a comunidade. Precisamos, em termos da Guiné-Bissau, fortalecer a prevenção com a adaptação cultural, melhorar a comunicação de risco, consolidar a cultura institucional da segurança, porque nós precisamos trazer a segurança para dentro da saúde pública e investir em dados, sistemas digitais e alerta precoce. Alerta precoce de várias perturbações que podem acontecer, pode muito apoiar a prevenção de epidemias. E das recomendações que eu estava a dizer para esse evento, que eu devo parabenizar, é um evento muito importante, estou esses dias todos a seguir o evento, desde o primeiro dia, e penso que é importante reforçar a vigilância em termos em toda a CPP, em toda a África, porque pode afetar amigos, mas as epidemias não têm barreiras. Apoiar os estudos centrados na pessoa e ver o comportamento como pode apoiar o desenvolvimento sustentável. Fortalecer o envolvimento comunitário. Eles são parte e devem continuar. Nós precisamos de promover a cooperação entre os países da CPLP, como estava a dizer, e ver como é que nós podemos desenvolver com a nossa cultura, com as diferentes culturas que nós temos, sem doença e podermos ter uma vida mais sustentável e mais agradável. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Mireille, por sua apresentação. Os três painelistas tocaram de forma transversal aquilo que é a temática desta conferência, desde a intervenção do Dr. Shirinda, que falou daquilo que é a visão da Unesco em termos da etnociência, desenvolvimento, e sendo alguém das matemáticas trouxe aqui como é que o conhecimento local, os saberes locais podem ser transmitidos para a educação e como é que isso também pode, de alguma forma, influenciar o desenvolvimento tecnológico, não é? Mas tivemos também a intervenção da doutora Delfina, que apresentou a sua experiência de trabalho, a sua trajetória, a integração da saúde pública ou da etnociência na saúde pública e como é que esta interdisciplinaridade, intradisciplinaridade pode contribuir para a saúde pública, etnociências e educação, transformação digital de uma forma global. E a doutora Mireille falou da situação da resiliência dos sistemas de saúde, a questão de podermos trabalhar para a literacia em saúde, os hábitos culturais, como é que influenciam na adoção de algumas práticas e no surgimento das doenças, como é que podemos integrar estas três dimensões, onde as pessoas, com seus saberes culturais, seus contextos, podem influenciar de alguma forma na melhoria da saúde global. Então, dito isto, queria convidar a audiência para apresentar de forma muito objetiva e concisa algumas questões para os nossos painelistas e, de seguida, iria dar a oportunidade para os painelistas responderem e tecerem considerações finais, visto que temos limitação de tempo. Obrigada. Temos várias perguntas, muitas mãos, mas por questão de tempo mesmo vamos permitir 5, máximo. Protocolo. Doutora Mireille, fique em linha, por favor, conosco ainda. Estou. Obrigada. Boa tarde.
Eu sou Elisesta Nhacupatoma, sou nutricionista e tenho aqui algumas questões para a doutora Delfina. Na abordagem dizia que em 2024-25 foram a UEM disponibilizou ou deu oportunidades para formações em fitoterapia e aromaterapia. Então, eu gostaria de saber se para o ano de 2026 há esta previsão da parte da instituição de abrir um espaço para que se possam fazer novamente essas formações, porque, como dizia, lá na nutrição existem abordagens que a gente utiliza que requerem que a gente volte à natureza. Interessou-me saber que a UEM dispõe ou tem essas oportunidades e queria saber se para o ano está previsto este programa de formação para a fitoterapia. E uma segunda pergunta é, sendo a UEM uma instituição de referência a nível nacional, quero saber até que ponto abre espaço para mais pessoas, né, serem parte das investigações que já estão a ser feitas, se é exclusivamente para pessoas que são da instituição UEM, que lá frequentam, estudam lá, ou existe esta abertura para outras pessoas? Muito obrigada. Obrigada. Pedimos, o protocolo informa que só podemos direcionar mais 2 questões. Já foi uma pergunta para a doutora Delfina. Quem tem uma pergunta para o doutor Chirinda ou para a doutora Mireille? Aqui estou eu. Okay. Boa tarde. Obrigada. Manuel Macia, sou docente e investigador da universidade. Antes de mais nada, Universidade do Dado de Mondlane, queria felicitar as 3 apresentações. Vou ser mesmo muito breve. Ao colega da Unesco, gostava de saber se tem havido algum trabalho com o Ministério da Educação e Cultura sobre esta temática de ensino, portanto, destas práticas culturais e que podem influenciar particularmente no ensino à matemática, tanto em termos de políticas públicas. Mas também, ainda no contexto de políticas públicas, gostava de ouvir a doutora Delfina. Parabéns mais uma vez pelo crescimento e, obviamente, pela exposição da OEM. Gostava de saber se, no contexto da tua pesquisa, enfim, das plantas, etc., há um plano ou uma estratégia de divulgação para as comunidades que usam essas plantas, no sentido de continuar, porque a confirmação científica enfim, dá essa segurança que, afinal, o que a população, a comunidade está a fazer, realmente resolve, pelo menos de imediato, os problemas que eles enfrentam. E que não haja essa abordagem um pouco, enfim, preconceituosa, e que realmente isso ajuda nesse sentido. Então, gostava de ouvir um pouco de si. E, finalmente, a colega guinense, nós temos um problema muito sério no nosso país, temos acompanhado sempre. O problema da cólera, para nós, já é um assunto que está no limite. Portanto, existe um movimento de violência, enfim, sobre os profissionais da saúde, nesse exercício de educação comunitária. Espero que, felizmente, isso não esteja ocorrendo em Guiné-Bissau. Que estratégias, enfim, a Guiné-Bissau tem conseguido para que, enfim, a comunidade perceba que a cólera é realmente uma doença, não é invenção de ninguém, porque não é aquilo que está a acontecer em algumas comunidades do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada. Fechamos a sessão de perguntas. Vamos dar oportunidade aos nossos painelistas, começando pelo Dr. Chirinda. Muito obrigado. Sim, de facto, esta é a primeira razão, tanto da existência das pesquisas que me referi, e é um facto, sim, mas precisamos de mais. Acho que sabemos todos nós que o ensino bilíngue em Moçambique já é uma realidade e tem esta componente matemática também em línguas nacionais. Portanto, aqui vemos que aquelas crianças que antes eram confrontadas com a língua portuguesa quando entrassem na escola,
agora já têm a possibilidade de utilizar tanto a sua própria língua para fazer esta transição. E a vantagem qual é? Nós sabemos que temos crianças que ajudam as suas mães nas ruas a vender, e elas são muito boas em cálculo. E quando entrassem para a escola, as mesmas crianças tinham problemas na aritmética. Então, aqui há um absurdo, como esta mesma criança que ajuda a sua mãe a fazer as contas, mas quando entra para a escola já não tem bons resultados. Este era o fator língua. E mais uma vantagem nas nossas línguas, porque pronto, temos o português, a numeração com base 10, enquanto que em algumas das nossas línguas a numeração é base 5, base 10 e até base combinada. E isto permite o quê? Permite que o cálculo mental em função da língua possa ser rápido e eficaz. Por exemplo, para uma criança falante de língua banto, em que dizer 7 para ela é composição 5, 2. Então, perguntar a esta criança quanto é que é 5 mais 2, para ela é automático, pelo fator língua. Tanto não é nenhuma operação, não é nenhuma soma. Para ele, 5 mais 2 é 5 e 2. Yeah. Então, isto é para mostrar, pronto, pode não ser tão evidente porque estou assim a falar, mas na prática há esta vantagem que ajuda as crianças a ter um desempenho no cálculo mental. Agora, tem muita razão, sim, temos que trabalhar mais. Sabemos que os nossos livros ainda não refletem, de facto, aquilo que é o resultado tanto destas pesquisas, e que há, de facto, esta necessidade, tanto não só olharmos para aquilo que até são artefactos a nível do país, mas como mostramos aqui, não é? Temos também a nível do continente, e em particular a nível de Angola. O que eu mostrei aqui do SONA é algo que tem muito estudo feito em Moçambique. Não sei se chamaria paradoxalmente, mas houve esta paixão e contribuímos muito para que esta tradição não morra. E a Unesco, de facto, reconheceu esta tradição, porque tem, de facto, subjacente um pensamento, não é, que pode contribuir também para aquilo que é o pensamento matemático universal. Obrigada. Doutora Delfina. Obrigada, professora Tufária. Com relação à primeira pergunta da nossa colega, não retive o nome, mas sei que é nutricionista, Elisete. Obrigada, professora. Nós temos realmente a intenção de continuar a fazer esses cursos, dependemos do financiamento externo para fornecer de forma gratuita os cursos, mas acho que com os resultados positivos que tivemos com o financiador de 2024 a 2025, é possível que nós consigamos novamente ter o financiamento. Então, só dizer que requer financiamento externo, mas nós pretendemos fazer isso. E em termos de colaboração com outras instituições, a UEM está muito aberta, particularmente na minha seção de botânica, nós precisamos mesmo de colaboração, porque há muito por se estudar na etnobotânica em Moçambique, mas nós somos uma seção com poucos recursos humanos, então estamos abertos à colaboração. Obviamente devemos formalizar, mas estamos muito abertos. Tem o e-mail, pelas redes sociais, LinkedIn principalmente, nós estamos mesmo abertos a colaborações. Muito obrigada, professor Maci. Com relação à divulgação para as comunidades, a bem da verdade, nós gostaríamos muito de fazer essa divulgação, mas quando chegamos ao fim do projeto, falta-nos financiamento para voltar à comunidade e divulgar esses resultados. É algo que nos pesa e nós gostaríamos mesmo de fazer, mas é algo que convém fazer esta divulgação, mas infelizmente pelo financiamento limitado que às vezes temos, não conseguimos voltar, mas é uma prática que seria ideal. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Delfina. Doutora Mireille, teve uma questão para si, por favor. Assim, obrigada. Obrigada, professor Márcio, pela pergunta. Na Guiné-Bissau foram várias intervenções e tivemos várias epidemias da cólera. Para responder especificamente como é que a população lida com os profissionais de saúde, eu posso dizer que a Guiné-Bissau tem implementado desde 2010 os agentes de saúde comunitária. Por dificuldade e por falta de recursos humanos em saúde, os técnicos de saúde fazem estratégias avançadas na comunidade, mas que são estratégias específicas para a vacinação, etc. Em termos de sensibilização, quem faz são os agentes de saúde comunitária na Guiné-Bissau. Eles têm tido uma boa aceitação nas comunidades porque eles fazem parte da comunidade. São elegidos na comunidade para serem aquele braço que nos chega da estrutura de saúde da comunidade e eles fazem esse elo e são bem aceitos na comunidade, são filhos da comunidade e conseguem fazer a sensibilização e conseguem, não são retalhados e não são batidos, têm uma boa aceitação. Por outro lado, toda a comunicação de risco também é envolvido nas sensibilizações comunitárias e os líderes religiosos são muito importantes na comunicação das comunidades. Católicos, muçulmanos, evangélicos foram sempre envolvidos e continuam a ser pilares essenciais das epidemias da Guiné-Bissau. A prevenção das epidemias, nós temos vários pilares e um dos pilares é o CREC, que é a comunicação de risco e envolvimento comunitário, onde estão os vários estudiosos, os antropólogos que nos fazem estudos comportamentais para podermos introduzir isso na saúde pública, estão os líderes comunitários e estão os líderes religiosos. Eles conseguem fazer a fala e conseguem informar os agentes de saúde comunitária como falar com a população sobre determinados assuntos e sobre assuntos sensíveis também como HIV e casamento precoce, mutilação genital feminina, são vários assuntos mais sensíveis que são os líderes comunitários e agentes de saúde comunitária a fazer a comunicação na população. Obrigada. Muito obrigada. Quero pedir uma forte salva de palmas a estes painelistas. Terminamos este 8º painel sobre saúde pública, ciência biomédica e etnociências em contextos africanos e acho que foi visível a possibilidade de colaboração. O landscape dos países africanos é semelhante. Há algumas diferenças que podem servir de ensinamento para os outros contextos africanos, mas fica aqui a abertura dos painelistas para a colaboração e eu quero agradecer mais uma vez ao convite para moderar e muito obrigada.